reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Muito bem, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, canal da Esperança. Marque um momento do dia para você poder ter sua meditação pessoal. Leia o capítulo antes ou depois, revise-o através do nosso programa, são apenas 12 minutos, para você poder ter alguns pontos mais altos aqui do capítulo que a gente menciona, né? Tem capítulos que tem muitos assuntos, tem outros que tem um pouco menos, mas é muito bom a gente poder estudar a palavra de Deus todos os dias. Estude a palavra, faça a cama, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas, tá bem? Agradecemos ao Cevisa, essa parceria que temos, que poder utilizar aqui o espaço desse Centro Médico de Vida Saudável aqui na região de Engenheiro Coelho. Vamos lá então a este capítulo maravilhoso, né? Aqui nós temos a guerra com os amalequitas, né? Que eram netos, o Amaleque foi neto de Esaú, se desviou dos caminhos de Deus, persegue aqui o povo de Israel, depois acaba sendo destruído com o passar do tempo. Mas aqui no capítulo 18 nós encontramos um capítulo assim bem especial, porque vai falar da família de Moisés, do respeito que ele tinha pelo seu sogro, que era muito importante. Jetro era o seu sogro, sacerdote de Midian, não é? Eles eram parentes também entre eles, porque esta família, esses sacerdotes de Midian, eram da descendência de Abraão com Quetura, não é? Uma das suas mulheres. Bom, verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas estas coisas que Deus tinha feito a Moisés, Israel e seu povo, como o Senhor trouxe Israel ao Egito. Por que eu quero parar um pouquinho nesse verso? Porque é o seguinte, a notícia correu. Vários já ficaram sabendo o que tinha acontecido. Vários ficaram sabendo o que Deus tinha feito pelo seu povo. O mar se abriu. As pragas que caíram no Egito. O Egito era uma potência. O Egito era o país mais forte daquela época. A maior economia, o maior exército. Eles cresciam cada vez mais. E o Nilo lhes dava essa capacidade de refazer, a economia constantemente com as enchentes do Nilo, a produção de alimentos, de animais e tecnologia também para aquela época. Era um país fortíssimo. Nunca eles deixariam que o povo de Israel saísse de lá. Se essa contagem de 600 mil, se essa tradução de 600 mil homens fora mulheres e crianças, que está aí mais de 2 milhões, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, era muita gente que estava no Egito. Se fosse um pouco menos também, não haveria problema, é muita gente. E eles usavam esse povo como escravos, Era um serviço sem pagar, Eles tinham que correr atrás, implantar ainda e cuidar dos seus animais e fazer aquilo que Faraó queria, construir os grandes monumentos que eles tinham naquela época, talvez pirâmides, etc. Bom, mas Jetro já ficou sabendo, Mas Jetro já ficou sabendo de tudo isso, outros devem ter ficado sabendo também, e ele vai ao encontro de Moisés, Ao encontro aí para encontrar, Assim, vou lá, de encontro aí para se chocar, Às vezes a gente faz essa confusão aí, mas ele foi ao encontro de Moisés. Levou sua esposa, Zípora, que é a esposa de Moisés, levou também os 2 filhos, Gerson e Eliezer, cada um tem um nome aqui, eles mencionam o significado dos nomes, e o encontro foi maravilhoso. Ali Moisés teve a oportunidade de contar tudo o que tinha acontecido em detalhes. Você percebe que Moisés é bem detalhista aqui quando vai escrever as coisas, Verso 8 diz assim, contou Moisés ao seu sogro todas as coisas, ok? E o seu sogro diz o seguinte, depois de se alegrar bastante, no verso 9, verso 11, assim, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, e eu sei o que seria isso. Eu conheço os egípcios, a gente conhece a fama dos egípcios, e agora confirma, esse Deus é o Deus verdadeiro. Não há nenhum outro Deus igual a Ele, nenhum outro Deus. Uma confirmação de fé aqui diante desses feitos. Bom, agora a partir do verso 13, vem uma tremenda de uma lição de administração, de liderança. O que acontecia? No dia seguinte, Moisés sentou no lugar costumeiro para começar a julgar o povo. E o povo vinha a ele desde manhã
ao nascer do sol, no começar do dia, até o pôr do sol. Fila interminável. Interminável. Vem um, vem outro, e Moisés ia ali resolvendo os assuntos. Porque, afinal de contas, ele tinha conversado com Deus, ele sabia o que Deus queria que eles fizessem, e ele tinha essa capacidade, porque foi treinado 40 anos nas melhores escolas do Egito, aprendeu muita coisa boa também sobre várias áreas, a experiência da vida depois 40 anos com o seu sogro, e agora essa experiência de ter tirado o povo de Israel, ele tinha muita coisa para contar. Mas o sogro começou a perceber aquilo, homem sábio aquele sogro. Começou a olhar e ver assim, não, ele não vai aguentar não, ele vai ficar doente, vai cair numa cama e vai acabar morrendo. Porque ele vai absorvendo os problemas de todos, problemas pequenos, problemas grandes. Não, isso não está certo, e ele chamou a atenção. No verso 17 ele diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, não tente fazer tudo sozinho. Você está em casa? Não tente fazer tudo sozinho. Compartilhe as tarefas de casa. Aliás, é muito importante isso, que cada filho tenha uma tarefa em casa. Se você tem mais de um filho, melhor, né? Se você não tem, isso não é trabalho escravo. Colocar uma criança para começar a aprender a lavar louça, isso não é trabalho escravo. Um incentivo do jeito dela, dentro da capacidade dela, né? Isso é muito apropriado. Um filho menor já pode levar o lixo lá para fora, pode recolher o lixo, pode varrer a casa, né? Tarefas pequenas. Pode colocar o copo, pode lavar a sua própria louça quando almoça, quando janta. Então, essas pequenas tarefas são muito úteis para educar as crianças. Não faça tudo sozinho. Eu conheço pessoas, mulheres que fazem tudo sozinho, cara. Fazem tudo. Não param um segundo. Quando vão deitar, estão mortas. Não é? Maridos, ajudem a esposa a arrumar a cama. Não é? Ajudem a lavar louça. Esposas também podem ajudar seus maridos nas suas tarefas, não há nenhum problema. Mas não faça tudo sozinho, isso é super ruim, super pernicioso. E você vai estar ensinando uma boa lição, não é? Uma boa lição para os seus filhos de vida, porque a vida é assim. A gente tem que ajudar, temos que ajudar uns aos outros, né? Então ele diz assim, ó, não está bom esse negócio que está fazendo, não. Verso 18 diz assim, tu só não podes fazer. Você tem que ter a ajuda dos outros. Esse conselho sábio, que agora começa, nós vamos desenvolver o conselho, e essas palavras sábias de Jetro para o seu genro, não é? Vão aqui no verso 20, eu gosto muito do verso 20, diz assim, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, você primeiro vai ter que escolher pessoas, né? O verso 21 vai dizer que tipo de pessoas aqui. Procura dentro do povo homens capazes, primeiro, tementes a Deus, claro, homens de verdade, não é da verdade, né? Falam a verdade, né? Homens que são verdadeiros, que aborrecem a avareza, não sejam corruptíveis, né? Não sejam pessoas que estejam sempre querendo o que não podem ter. Então, sobre eles, você faz chefes de 1000, usando-os, né? Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Divide as tarefas, né? Não faça tudo você sozinho, você pode dividir. Como eu falei da questão da família, já tenho falado aqui, né? Importância da família, dividir as tarefas, né? Estamos ensinando, quando você faz isso, você ensina. Infelizmente, nós temos um modelo de família muito complicado hoje, né? Mãe e pai têm que sair para trabalhar fora. E os filhos vão para a escola, e da escola vão para o balé, para o judô, para o inglês, para isso, e quantas coisas mais. A criança fica atolada de trabalhos e não tem relação com o pai, com a mãe, que é onde aprenderiam o discipulado aqui. Importância disso, né? Então, pense bastante nisso, não quero colocar uma culpa em cima de você, nada disso, mas às vezes as questões financeiras são terríveis e tal, mas nós podemos viver com menos e ter mais relacionamentos com os filhos, com a família. É importante, né? Cuidar desta herança do Senhor. Bom, o que nós podemos aprender com isso daqui? Devemos dividir as tarefas, devemos ter pessoas que conheçam aquilo que a gente conhece, para que o conhecimento seja multiplicado. Nós podemos trabalhar assim como Moisés foi orientado por Jetro, e as coisas maiores a gente pode resolver, não é? Então, Moisés, você só resolve as coisas grandes.
As pequenas eles vão respondendo, sem problema nenhum. E eles vão passando para cima, à medida que não conseguem resolver, até chegar a você com coisas mais complicadas. Outra coisa aqui, Moisés ouvia o seu sogro, por quê? Porque era um homem experiente. E o conselho dele foi muito útil. Então respeite os mais velhos, é importante. Essas pessoas já passaram pela vida, elas têm mais conhecimento, elas têm coisas que nós não temos. Então ouvir uma pessoa mais velha, mesmo que não concordemos com tudo, mas isso vai arejar a mente. E aqui Moisés se submeteu. Ora, Moisés falava com Deus, agora ouve o sogro, uma humildade tremenda. Que você possa passar por essa experiência também. Vamos aprender algumas lições, né, desse capítulo. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a termos uma consciência de dividir as tarefas, não fazer tudo sozinho, de ter essa consciência no lar, não é? No trabalho, na escola, na vida. Que o Senhor nos ajude a respeitarmos os mais velhos também, valorizarmos a sua opinião. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, então, por hoje. Espero você para o nosso próximo capítulo, hein? Capítulo 19 de Êxodo. Um abraço, até lá.